A verdade é que eu sempre quis gravar esse vídeo. Só que eu confesso que eu enrolei muito, porque eu fiz 20 anos em maio. A gente já vai pra julho. Mas chegou esse dia, chegou esse momento e é hoje que a gente vai falar sobre isso. É basicamente alguns aprendizados, sendo bons ou ruins, algumas coisinhas para desmistificar, para soltar aí para vocês. A ideia desse vídeo é ser bem livre e a gente vai ter um papo bem breve e vou tentar ao máximo ser objetiva. Coisas que eu gostaria de saber antes. Algumas, né? Porque outras não tinham como. Mas eu vou tentar ao máximo passar para vocês os aprendizados que eu tenho certeza que se eu tivesse... Como que eu posso explicar? Aprendido mais cedo, eu teria evitado algumas coisinhas. Então, fica até o final para você saber quais são essas coisas. Eu gosto sempre de começar pelo começo, obviamente. Então, vamos lá. Em meio, eu fiz uma pesquisa, tá? Isso daqui é tudo a base de pesquisa sérias, porque aqui a gente leva as coisas a sério. Então, jamais eu falaria coisas minhas que eu sei que eu posso estar errada. Então, eu pesquisei, que é basicamente o seguinte. Em média, melhor dizendo, em média 40 a 300 milhões de espermatozoides, você ganhou a corrida. Em média, 40 a 300 milhões de pessoas, você ganhou a corrida. Como assim, Júlia? A corrida da vida. Ou seja, você veio à Terra. E aí eu te digo, você veio só pra isso? Você acha que você veio à toa? Você acha que você veio em vão? Tem certeza que você é só mais um? Tem certeza que você veio só para sofrer? Ah, claro, você vai passar por momentos difíceis sim, para deixar bem claro. Até Jesus passou, ele mesmo fala isso. Eu gosto da Bíblia porque ela é sábia. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O autor da vida já nos deixou, sabe, bem claro que não passaria por aflições. Mas mesmo com aflições, que a gente deva passar com bom ânimo, porque ele venceu. E se ele venceu, a gente com ele também vencerá. Então, eu fiquei pensando muito porque tem um certo tipo de sentido. Que é basicamente o quê? A gente vem, a gente nasce, e aí a gente nasce, é um bebezinho, a gente precisa da mamãe, do papai, pra ali, né, nos orientar caminho para onde ir, o que fazer. Entende? Até quando a gente chega ali naquela fase de querer fazer as nossas coisas do nosso jeito, que a gente começa a escolher a nossa roupa, o que a gente quer usar, o que fazer com o cabelo, que a gente começa a tomar pequenas decisões. E eu confesso que realmente ser criança é uma delícia. Uma das coisas, a primeira coisa que eu queria te contar é, se você tá aí na fase dos 14, 15 anos, curta esse momento, não queira viver coisas de pessoas de 20 anos, de 30 anos, adiantar o processo. Porque o maior erro que a gente comete sendo jovem, adolescente, é a gente querer viver coisas que não são para a gente viver naquele momento ainda. É a gente apressar, adiantar, precipitar. Porque muitas das vezes a gente acaba adiantando e precipitando problemas, dores desnecessárias. Ou, para deixar bem claro, na vida todos nós teremos que passar por problemas. É a natureza. A gente vai ter problema. Eu não posso falar pra você que vai ser um mar de rosas, porque não será. Não é. Na vida de ninguém, cada pessoa tem o seu difícil, o seu problema. Só muda pessoas e a vida mesmo, né, de cada um, a realidade de cada um. Mas todos nós teremos problemas. Só que o maior erro que a gente comete, porque muitas das coisas que a gente passa... Porque, assim, alguns problemas a gente passa porque a vida tem os seus mistérios. Mas tem coisas que a gente mesmo causa.
E por isso que eu digo, não precipite as coisas, não adiante as coisas, não queira viver coisas que não são para você viver ainda. E, fulano já viveu, a vida é de fulano. Você é você. Por isso que eu digo, você em média de 40 a 300 milhões, você foi o espermatozoide que venceu a corrida, entrou lá no óvulo, né? Gente, eu não sei. Vou até parar de falar sobre isso pra mim não falar besteira. Mas basicamente é o seguinte, você foi escolhido. A meio a tantos, você veio ao mundo. Então, é uma responsabilidade, não é não? É uma coisa boa, mas tem ali uma responsabilidade, porque quando a gente vai ali crescendo, muitas coisas a gente mesmo pode causar. Então se torna uma coisa muito séria. Mas para explicar melhor para vocês, é um aprendizado que eu tenho comigo que eu gostaria de ter tido essa mentalidade, essa cabeça mais cedo, que é o quê? Eu não devo adiantar, apressar, ser precipitada ao ponto de querer viver coisas que ainda não era para mim ter vivido, que não era para mim. É basicamente o seguinte, cada ciclo, cada momento, cada fase, cada idade vai ter ali as suas próprias coisas, mas quando a gente precipita, a gente adianta, a gente procura coisas que ainda não é ali pra gente cutucar, basicamente a gente acumula muita coisa de uma vez só que a gente não tem capacidade, mentalidade para lidar e para passar. Então, o primeiro aprendizado aí é você, adolescente, jovem ali dos 15, 16, 17 anos, não precipite as coisas, não queira viver coisas que ainda não são para você viver. Vai ser um bem danado que você vai fazer por você. Respeite o tempo. Se você tá aí, nos 13, 14 anos, foca em você, foca em se desenvolver como pessoa. Isso, meu amor, você nunca vai se arrepender. Segunda coisa é, quanto mais cedo você querer, se desenvolver no sentido de mentalidade, que é o quê? O desenvolvimento, para mim, é uma das melhores coisas, sinceramente. Eu, Júlia, com 20 anos, eu gostaria muito de ter me desenvolvido, vamos botar aí, antes dos 15, ali nos 13 anos, já ter tido essa vontade, esse desejo de escolher me desenvolver como pessoa, como ser humano. Porque o desenvolvimento pessoal é uma coisa que vai te ajudar muito. Quanto mais cedo você tiver, melhor será. Porque é o que eu disse basicamente. Você vai se livrar de coisas que você não precisa passar, não deve passar. E que se você passar, você vai aprender, você vai saber lidar muito bem. Você vai conseguir tirar ali, de letra. Então, invista em você, na sua mentalidade, no seu físico, na sua performance. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor será. E o que seria basicamente isso, Júlia? É, como eu disse, respeitar as suas fases, respeitar o seu momento. Se você tem 15 anos, você está ali ainda na idade de estudar. Então, o que eu diria? Estude. Valorize os seus estudos. Não tenho o hábito de ler? Começa a ler. Mas eu não gosto de ler. Eu consigo te entender porque eu também odiava ler. Fui ler forçada porque na época eu queria, muito fazer um concurso e exigia muita leitura. Então, basicamente comecei forçada e fluiu, porque para mim a leitura é o seguinte: se você não nasce aquela pessoa super culta na leitura, porque tem pessoas que literalmente consomem um livro de uma forma muito intensa, muito linda. Eu admiro muito pessoas assim. Mas se você não nasce com isso, se assim, igual a mim, a única pessoa que lê assim da minha vida, assim, sou eu. E eu não cresci em meio de pessoas que também liam. Então, basicamente, eu poderia ser a próxima que não iria ler, não gostar de ler, não ter o hábito da leitura. Mas por conta disso eu comecei a ter. E para mim, pessoas que não leem é pessoas que estão perdendo a oportunidade
de aprender muito mais sobre si mesmo, sobre a vida e sobre coisas, porque a leitura é uma descoberta sobre si mesmo, sobre outras coisas, sobre assuntos interessantes que é importante a gente saber, né? Então a gente vai entrar nesse ponto, né, do saber, mas basicamente não gosto de ler. Experimenta ler algo assim que você lê aquele tipo de relacionamento. Eu adoro jogar. Eu já dei esse conselho pra alguém, por isso eu posso falar isso e funcionou. Que é basicamente o seguinte: eu adoro jogar, não gosto de ler, mas eu gosto de jogar. Mas eu quero começar a ler. Comece a ler coisas relacionadas a jogos. Aí do seu meio, já que você gosta de jogar, comece a ler livros com assunto de jogos. Tenho certeza que você não irá se arrepender. Me deu um calor que eu tive que tirar o casaco. Isso, tá frio, o frio chegou, mas tem dias que ainda faz aquele calorzinho. Mas, como eu dizia, já que você não teve um certo tipo de influência, não cresceu com esse hábito, comece por coisas que você gosta. Eu gosto muito de maquiagem, então vai começar a ler sobre maquiagem, até artigos, blogs. Eu gosto muito de coisas românticas. Comece lendo poesias, histórias de romance. É tudo um hábito, porque igual a leitura, ela faz parte da nossa vida. Por mais que você não leia um livro, eu tenho certeza que você lê ali aquele documento que você precisa ler, lê a mensagem. Se a pessoa te mandar um textão ali, você vai ler, não vai ler? Então, basicamente, você pratica isso de uma forma indireta. Mas se eu pudesse te dar um conselho, seria: você aí de 15, 14, não tem o hábito da leitura? Comece a ler. Não gosto. Comece devagar, comece com assuntos que você goste, até depois você começar a ler um livro de desenvolvimento, de estudo. Eu, particularmente, não sou a pessoa que ama ler romance. Não gosto. É o estilo de livro que não gosto mesmo. Mas eu adoro ler livros de desenvolvimento pessoal e livros também de histórias, assim, de pessoas que contam ali histórias de superação. Eu já até fiz um vídeo aqui pro canal indicando os meus livros, né, favoritos, mas eu tenho que atualizar vocês porque de lá pra cá mudou muito, entrou muitos novos livros, então eu tenho que trazer essa atualização. Mas um conselho seria: comece a ler. Depois que eu comecei a ler, foi um estalo, tanto mental quanto a abertura de mente que você tem quando começa a ler. E também aquele hábito de você aprender coisas novas todos os dias, palavras também novas, que é muito interessante quando você descobre uma palavra que você chega assim pra pessoa e fala: e aí, você conhece essa palavra? A pessoa não conhece, mas você descobriu aquilo através de um livro. Então é você ter essa abertura de mente quando você começa a ler e aprende coisas novas constantemente. O livro é um curso gratuito, você basicamente estuda. Quando você lê livros bons, você basicamente está fazendo um curso, você está tendo uma aula. Então você aprende muito. Quando eu comecei, foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim mesma, porque além de eu abrir a minha mente, eu também melhorei muito a minha comunicação, que é uma coisa que eu já falei pra vocês, que fui uma criança muito introspectiva, porque eu sempre tive muito problema com a timidez. Hoje não mais, mas antes eu era muito tímida. Então, isso por eu não falar muito, eu tinha muita dificuldade na fala, ao falar com as palavras. Então, quando eu li, eu vi que isso me ajudou muito a me comunicar com as pessoas e a me comunicar, assim, no dia a dia em si, né? Ainda temos muito para melhorar, mas só de eu ter começado ali nos meus 15 anos, a evolução até hoje tem sido constante. Então é uma coisa que eu sou muito grata de ter começado. Comecei de uma forma muito forçada, mas que deu certo. Então, sou muito grata mesmo. Terceira coisa é ser curioso. É maravilhoso. Pior que rimou, né? Mas basicamente é o seguinte: eu sou uma pessoa muito observadora. Muito. Sempre fui aquela pessoa mais no meu mundinho, mas que observava
tudo, tudo. Às vezes as pessoas nem sabem, mas eu já observei, ó, há muito tempo. E ser observadora tem, assim, os seus pontos negativos, mas falando dos pontos positivos, é uma coisa muito boa. E eu, sendo uma pessoa muito observadora, acabou me trazendo um tipo de curiosidade, ou seja, eu sou uma pessoa curiosa. Curiosa com tudo. Pra explicar melhor é o seguinte, eu adoro comer. Toda vez eu falo isso, mas é um ótimo exemplo para se usar. Eu adoro comer e eu adoro experimentar coisas que eu nunca comi, temperos diferentes. Até mesmo que eu olho e falo, nossa, não parece ser bom não, mas eu quero experimentar aquilo pra mim matar minha curiosidade de saber se é bom ao meu paladar ou não. Então eu sou muito curiosa com tudo. Eu vejo algo, se eu encontro algo, se eu escuto algo, eu vou lá e vou pesquisar até eu ter ali uma clareza sobre aquele tópico, sobre aquele assunto, sobre aquela coisa que faz você ir atrás das respostas e com isso você aprende. Então você acaba se tornando uma pessoa que fica ali por dentro dos assuntos, por mais que você não vai usar aquilo, não vai falar aquilo, você tem ali uma definição, você tem uma resposta sobre algo. Então, para mim, ser curiosa é uma coisa muito boa e eu te indicaria ser mais observador, mais observadora, porque é uma coisa muito boa. E em todos os sentidos, eu posso dizer, ser curioso ao ponto de pesquisar sobre as coisas, pesquisar sobre assuntos, até coisas que você não goste, pesquisa, porque pode chegar um dia que você talvez precise usar aquilo, saber aquilo, ou você vai fazer uma prova e tem aquilo e você não sabe, e às vezes, por mais que você não vá usar naquele momento, pode chegar um momento que você precise e você, nossa, eu já pesquisei sobre isso, eu já vi sobre isso, eu já escutei sobre isso. Se você souber usar essa curiosidade para coisas boas e benéficas para você, vai ser excelente. Outra coisa é, não queira estar rodeado de pessoas, porque qualidade é melhor que quantidade. E eu tive uma fase ali na minha adolescência, nem lembro quantos anos eu tinha, mas era ali nos meus 14 anos, 15 anos, que eu queria simplesmente encher o meu celular de pessoas, meu WhatsApp, de eu entrar ali no meu WhatsApp, aquela parte lá de contatos, e ter 200, 300 pessoas. Só pra se caso alguém me perguntasse, quantas pessoas você tem? Eu falar, nossa, eu tenho 300 pessoas. Como se isso fosse uau, né? Pelo amor de Deus. Quando eu penso que eu já tive isso, eu penso, meu Deus, que boba eu era, porque não queira ter muitas pessoas na sua vida se aquelas pessoas não forem necessárias. Se aquelas pessoas não são necessárias na sua vida, não queira ter elas só para você ter ali mais um número, mais uma pessoa, porque pessoas não são números, pessoas são pessoas e pessoas são reais. Então na vida a gente vai esbarrar com muitas pessoas, mas é sempre importante a gente saber colocar cada pessoa em seu devido lugar. E quanto mais cedo você entender, saber isso, saber lidar com isso, interpretar isso, melhor será para a sua cabeça. Muitas das vezes as pessoas, além de elas não serem necessárias, elas também não têm vontade de ser necessárias nas nossas vidas. É colocar cada pessoa no seu devido lugar também por escolha das pessoas. Não é forçar a barra, não é se humilhar para ser rodeado de pessoas. Então eu passei por uma fase que eu simplesmente queria ter muitas pessoas nos meus contatos, só para mostrar que eu tinha muitos contatos. E eu vivi essa fase e quando eu caí na real, eu falei, que falta de maturidade, porque não fazia parte da minha vida nem 10 pessoas. Era simplesmente pessoas para ficar ali nos meus contatos, marcando o território, e eu postar as coisas, eu ver as coisas daquelas pessoas, e às vezes ver coisas que não era legal de eu ver, precisar ver. Então, sem necessidade. Por isso que quanto mais cedo eu entendi que é melhor você ter pessoas, mas que sejam pessoas
reais, leais, necessárias nas nossas vidas, melhor é. Então, nunca vai ser sobre a quantidade. Já fica aí também o próximo conselho, que é: não tem ninguém, vai qualquer pessoa. Não tem ninguém, fica sozinho. E quando eu falo ficar sozinha, é sobre relacionamentos, sabe? Relacionamento de amizade. Não tem nenhuma pessoa que você olha e fala: nossa, essa pessoa é super necessária na minha vida. É uma pessoa que me levanta, que quer crescer, subir junto comigo. E eu não tô falando aqui de relacionamentos amorosos, eu estou falando aqui de relacionamentos com pessoas. Então não tem ninguém que você olhe e fala: essa pessoa agrega na minha vida. Fica sozinho. Por isso que eu digo, o próximo conselho que eu posso te dizer é: saiba ser sozinho. Nossa jornada da vida, a gente vai esbarrar com várias pessoas que vão ficar um tempo, depois vão embora, pessoas que vão permanecer se elas quiserem, mas muitas não vão querer. Ou seja, a gente vai passar por muitas fases que vai, às vezes, ter bastante pessoas, outras que não vai ter ninguém, e outras que vai ter ali poucas, mas que são significativas. Então é sobre o nosso olhar, sobre valorizar. É valorizar mesmo. Você tem uma pessoa leal do seu lado, valorize a lealdade dela. Valorize, porque você vai estar regando aquilo dali. Você vai estar cuidando, e isso é importante. Mas não tem, assim, ninguém que você olhe e agrega na sua vida, que te faz bem. Fique sozinha, fica você e Deus. É a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo. Quando eu vi a preciosidade de ser sozinha, foi maravilhoso, porque era como se eu tivesse livre de vários problemas, de várias coisas que muitas das vezes nem era eu que criava, mas por eu ter ali contato com certo tipo de pessoas, acabava acontecendo, de eu ter que lidar com certos problemas que nem eram meus. Então, eu percebo até hoje que tem pessoas velhas, que têm uma necessidade de ter muitas pessoas que nem prestam do lado delas. Elas simplesmente têm uma carência que faz com que elas tenham qualquer pessoas em suas vidas. E isso é muito sério. É muito sério, porque uma pessoa na sua vida tem o poder de ou te levantar muito, ou também te colocar lá no fundo do poço. Ela tem essa capacidade, porque se você deu o poder dela estar na sua vida, entrar na sua vida, fazer parte da sua vida, ela tem um certo tipo de influência sobre a sua vida. Então, por isso que é muito sério você escolher as pessoas certas para fazer parte da sua vida. E mas fulano é super conhecido, todo mundo fala bem. Mas você teve a sua experiência com essa pessoa? Entende? É a mesma coisa que, todo mundo fala mal de fulano. Mas esse fulano te fez algo? Porque você não conhece fulano. Você não vai gostar de fulano só porque todo mundo fala mal dele? Não, é você ter a sua experiência. Mas claro, também não queira, todo mundo fala mal, vou ali testar. Não é isso. Mas é não julgar. É basicamente isso que eu estou falando. Então, quando eu entendi o poder que uma pessoa tem na minha vida, e eu senti isso na pele, tudo mudou. Eu vi que a melhor coisinha seria eu e Deus e as poucas pessoas que apareceriam no caminho, porque sempre vai ter alguém, sempre vai aparecer alguém, uma amizade legal, sai vem outras duas pessoas muito melhores do que a que estava. E uma frase que eu gosto muito é: as pessoas certas, elas virão até você e ficarão. Se elas não permanecerem, é porque elas não são as pessoas certas para a sua vida. E elas não querem fazer parte da sua vida. E está tudo bem. Ninguém é obrigado a permanecer na sua vida. E se é uma obrigação para aquela pessoa, se retire. Se retire, porque é o que eu te falei no início. Você é um ser valioso.
Você ganhou a corrida entre muitas pessoas. Muitos vocês entenderam. Então, você é um ser que veio aqui para brilhar também. E existem 8 bilhões de pessoas no mundo, mas ninguém é igual a ninguém. E esse é o seu poder. Essa frase é muito clichê, mas ela é muito real. Porque por mais que existam várias pessoas e todos nós, tem a mulher, tem os homens e temos cabelo, unha, mas ninguém é igual a ninguém. E esse é o nosso poder. Então, tome cuidado com as pessoas que você chama de amigo, chama de amor, chama de pessoa da sua vida, que você não vive sem, porque é muito top, é uma experiência incrível você esbarrar nessa coisa chamada vida com uma pessoa que realmente você olha e fala, eu não precisei forçar, simplesmente aconteceu e olha como essa pessoa, sem muito esforço, sem precisar de muitas coisas, só por ela ser ela, existir na minha vida, fazer parte da minha vida, agrega na minha vida, sabe? Soma comigo. Quando você encontrar essa pessoa que soma com você, que é necessária, que vai agregar valor em você e na sua vida, ponto. Você não precisa de muitas coisas, de muitas pessoas, você não precisa estar rodeados. Claro que tem pessoas que têm aquele network ali, grande, top, e isso daí é muito bom se você conseguir ter essas pessoas, montar esse network muito assim, de você conhecer pessoas que sejam todas excelentes, olha, é muito bom, mas isso é muito raro, você não vai encontrar ali na esquina não, entende? E também antes de você buscar essas pessoas, encontrar essas pessoas, é muito necessário a gente ser aquela pessoa top, que as pessoas que vão nos conhecer vai olhar e vai falar, nossa, aquela fulano é excelente, fulano busca evolução, fulano é esforçado, fulano é humilde, fulano é leal, entende? Então, isso é maravilhoso. Mas tudo isso começa com a mudança de mentalidade, com uma simplesmente mudança de mentalidade. Por isso que eu falei no início, a mudança de mentalidade, o desenvolvimento pessoal, ele é muito necessário porque nos torna mais maduros. E a vida exige maturidade. E a maturidade nunca vai ser sobre a idade, porque existem pessoas de 40, 50 anos, super imaturos. E olha, já passou por cada uma, já aprendeu, teve a oportunidade de aprender tanta coisa, de ser uma pessoa muito melhor e simplesmente por não escolher ser melhor, não querer ser melhor, vive uma vida rasa, não valoriza a oportunidade de vir à Terra e ser melhor, ser grande, porque a gente veio para isso, mas tem pessoas que simplesmente escolhem paralisar, não ir para frente. E tá tudo bem, porque são escolhas. Outra coisa excelente que, nossa, é maravilhoso, é poderoso, que é você aprender a falar não. Quanto mais cedo você aprender a falar não, mais cedo você vai, evoluir, você vai andar 10 passos para frente. Porque se for para adiantar as coisas, pular as coisas, sejam coisas úteis, boas, não problemas, coisas ruins. Entenderam? Que quando eu comecei, eu sempre tive uma dificuldade enorme em falar não. Foi ruim. Foi muito ruim porque quando você fala assim para algo que não é o que você quer, que não faz parte de você, da sua essência, daquilo que você gosta, da pessoa que você é, você basicamente, você tá falando não para você mesmo. E isso é muito sério, porque sinceramente, escolha, se for decepcionar alguém, que não seja você mesmo. Muitas das vezes na vida, a gente acaba colocando tudo e todos acima da gente, mas esquecendo que a gente precisa também estar acima, a gente também precisa de cuidado, a gente também precisa de evolução, a gente também precisa das nossas conquistas, a gente também precisa ser grande, se sentir grande, e isso custa caro, custa muito caro. Por isso que para mim é valioso você aprender a falar não.
É um exercício para quem tem dificuldade. Tem pessoas que têm muita facilidade, mas igual no meu caso, eu tive muita dificuldade ali de falar não, pelo simples fato de eu pensar, nossa, se eu falar não, vou chatear fulano. Se eu falar não, vai doer em fulano. E as pessoas, pra mim, estavam um pouco se importando. E isso não é certo. Por mais que você não queira machucar as pessoas, nunca queira machucar alguém. Se você quer machucar alguém, sinceramente, você é mais uma pessoa que não presta no mundo. Mais uma pessoa, ó, ruim. Mas, muitas das vezes, certas decisões que a gente toma, que a gente faz com que algumas pessoas fiquem decepcionadas com a gente. E faz parte da vida. Você entender que você não foi só machucado, você talvez já machucou alguém também. Por mais que você seja uma pessoa super bondosa, às vezes com uma coisa boba, simples, a pessoa se chateou com você. Porque é assim, não tem assim a mesma dimensão de, nossa, eu fui muito machucada porque fizeram isso, isso e isso comigo e eu só fiz isso. Não, porque quando a pessoa se machuca, ela não vai criar aquilo de, nossa, eu fiz muito pior com ela. Não, é uma coisa muito individual. Cada um sente a sua e de uma forma, de uma maneira. Por isso que nunca é legal a gente julgar a dor de alguém, porque a gente não sabe como aquela pessoa está se sentindo. Às vezes um simples não bobo é uma das coisas mais libertadoras que você pode fazer por você mesmo. E não importa o que falem, o que achem. Diga não. Se não faz sentido, diga não. Se não agrega, diga não. Se não te faz bem, diga não. Se você olha e fala, isso vai me trazer problemas, diga não. Se aos olhos das pessoas é uma coisa que você deveria dizer sim e ao seu não, diga não. Outra coisa bem dura, que foi bem dura assim pra mim, você não vai chegar nos 18 e a sua vida vai estar toda resolvida. Você vai ter tudo, vai saber tudo que você achou que teria, que saberia, porque você vai mudar muito, a sua cabecinha vai mudar muito, porque nos 15 ali eu tinha aquelas coisas de, nossa, nos 18, vou estar isso, isso e isso, vou fazer isso, 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 e chegou no 18, era completamente diferente. Crescer, além de evoluir, é você mudar. E como eu já até trouxe um vídeo falando sobre mudanças, mudanças fazem parte da vida e tem muitas mudanças naturais que não estão no nosso controle. Então, é muito sobre como a gente lida, é muito sobre a gente mudar para aprender a lidar. Isso é libertador também. A vida vai mudar muito, sua cabeça vai mudar muito e tá tudo bem você mudar de opinião, tá tudo bem. Eu gostava de roxo, mas agora eu gosto de preto. Tá tudo bem, a sua cabeça vai mudar, as suas escolhas vão mudar. E se mudaram é porque teve sentido, por mais que não faça sentido para ninguém. Faz pra você? É isso. Não pense que a sua vida vai estar toda resolvida. Não queira estar no controle de tudo, porque você vai querer e você vai também se estressar, procurar problemas para sua cabeça, para sua vida, porque você nunca vai estar no controle de tudo. Mas, se você é uma pessoa assim como eu, que gosta de estar ali, ó, com a vida equilibrada, faça aquilo que você pode, enquanto você pode, faça basicamente a sua parte. Mas lembre-se, nem tudo está no seu controle. E quanto mais cedo você entender isso, melhor será para você e para sua cabecinha. Quando a gente é novo, a verdade é que a gente não quer saber de nada, no sentido de pessoas ficar no nosso ouvido falando, ó, não faz isso, ó, não faz aquilo, ó. A gente não quer. A verdade é que entra no ouvido e sai no outro. É esse famoso ditado, a gente não tá nem aí. Quando a gente cisma com algo, eu sei que eu posso falar e tanto faz, porque realmente tanto faz. Então, não queira ser aquela pessoa que precisa ver pra aprender. Porque se sua mãe tá ali falando no seu ouvido, te aconselhando, meu filho, não faz isso, meu filho, aquela pessoa ali, não é uma pessoa de confiança, aquela pessoa ali não quer o seu bem, aquela pessoa tá sendo esperta pra cima do seu lado. E muitas das vezes entra no nosso ouvido e sai no outro, porque
Às vezes a gente está cegos. É triste, mas é a verdade. Então, se tem alguém ali da sua confiança que quer o seu bem, te aconselhando sobre algo, escute aquele conselho. Não desperdice. Claro, não deixe de fazer aquilo que você ama, que você gosta, mas dependendo do contexto, tem conselhos que irão salvar você. Porque às vezes a gente não tem a capacidade, a gente não tá em um momento que a gente consiga enxergar a verdade, enxergar aquilo que a gente precisava enxergar. E o importante é você escutar conselhos. E tem coisas que, infelizmente, como eu disse, muitas pessoas novas não querem escutar, entra no ouvido e sai no outro. Mas aí passa pelaquela situação que você poderia ter evitado, mas não evitou porque não escutou sua mãe, não escutou sua irmã que te ama, que quer o seu bem. Entende? Abra os seus ouvidos para pelo menos escutar e pense sobre aquele conselho, sobre aquela coisa que lhe foi dito. Porque muitas das vezes a gente vai passar por coisas que a gente não gostaria de passar. Por isso, não procure passar por coisas que você não precisa passar. E quando a gente é jovem, muitas coisas a gente procura. Então, não procure. Por favor, não procure. Outra coisa que tem muita ligação com a leitura, performance, desenvolvimento, mas que eu vou falar de forma separada para vocês entenderem é: cuidem do físico de vocês, da saúde de vocês, da alimentação de vocês. Procure fazer algum tipo de atividade física, desde que seja uma caminhada. Procure ou faça exercícios em casa. Internet hoje em dia tá aí para isso. Você pode pesquisar tudo que você encontra muitas coisas. Então invista no seu físico e no seu mental, porque isso vai te salvar. Sinceramente, desde quando eu comecei a fazer caminhada, eu hoje corro, mas antes de correr eu só caminhava. Me fazia muito bem mentalmente e fazia eu estar ocupada. Então, é muito bom você ser uma pessoa ocupada de forma produtiva e útil. Não é aquela coisa de ser totalmente ocupada com coisas desnecessárias e que no fim vai te causar um burnout, sabe? Aquela pessoa super ocupada, cheia de coisas que quer parecer que é a pessoa mais ocupada do mundo só para parecer. Não, não é isso. Mas é você investir em coisas que literalmente agregam em você. E atividade física, sim. Porque sério, outra coisa que já vai pra outra coisa também é: saúde é muito importante. Muito, 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 muito. Eu tenho 20 anos. Jovem, todo mundo fala, jovem tem saúde, mas se você não cuidar, ó, rapidinho, ó, você escorrega também. Cuide-se, jovem, para que você tenha ali uma velhice saudável também. É claro, você não nasce com isso, você não vai ser a pessoa mais focada, mais disciplinada, isso se cria. Isso são pequenos esforços diários, são pequenas coisinhas que você vai fazendo ali e que vai agregar muito na sua vida. Tem coisas que a gente nem valoriza, igual, correr. Vou correr todo dia, vai me levar aonde? Vai me levar aonde que eu preciso? Talvez você nesse momento pense que não, mas no futuro você vai ver que foi uma das melhores coisas que você fez por você mesmo. Então, é sobre fazer pequenas escolhas que vão ser úteis na sua vida. E, claro, quando você faz uma escolha, nem sempre você vai ter a certeza de que você está fazendo a escolha certa. Mas se for a escolha certa, quando chegar o momento, você vai ver que foi a melhor coisa que você fez por você. Outra coisa é: a vida é feita de escolhas. Então, muitas das vezes você vai precisar escolher. Isso, busque ser melhor a cada dia. E mais sensato, e mais leal, e com uma mentalidade forte, e com uma cabeça mais aberta. E que seja uma pessoa que julga menos, que fofoca menos. Ou melhor, nem fofoque. Passe tanto tempo ocupado cuidando de você e da sua vida, criando coisas pra você que às vezes as pessoas falam: nossa, tão bobo. Passe tempo criando, errando, fazendo coisas pra você. Quando eu digo errando, criei essa coisa aqui, deu super errado. Tá tudo bem. Você nunca vai se arrepender de ter tentado.
eu tô nos meus 20 anos e eu percebi, caí na real, que a gente não tem certeza sobre quase nada nessa vida. Mas só de todos os dias eu buscar fazer a minha parte, eu sei que eu vou chegar. Eu vou chegar lá. De um jeito ou de outro eu vou conseguir. Então é muito importante você fazer do que só você esperar. Ah, eu tô fazendo isso porque eu quero isso. Mas só isso que eu vou fazer. Não, faça tudo o que você puder fazer. Todas as possibilidades, agarra todas as oportunidades que você puder agarrar. Ah, eu não gosto disso, mas vou experimentar, porque às vezes você precisa fazer isso para conseguir chegar naquilo que você quer. Então, você nunca vai ter certeza, mas sempre faça algo, sempre trabalhe. Quando eu digo trabalhar, não é só aquela coisa de ter um emprego, mas é você fazer algo. Não fique parado. Melhor coisa que a gente pode fazer é não ficar parado. Sempre faça algo. Não conheço, não sei. Vai aprender, vai estudar, vai ler, vai ir atrás, vai buscar. Entende? Agarre todas as oportunidades que você tiver. E outro conselho, e eu acho que eu vou até terminar aqui. Se a oportunidade surgir, valorize. Por mais que não possa ser de uma forma que você olha e fala, nossa, a oportunidade surgiu e tá tudo tão difícil. Amor, as coisas não vai ser, de mão beijadas, não. Eles vão também ser difíceis. E eu te garanto que as coisas difíceis, elas são coisas duradouras. Mas eu sei, a gente cansa, né, de tudo, pra tudo tem que passar pelo difícil. Eu sei. Mas, às vezes, as coisas vão ser mais fáceis, outras mais difíceis. Eu só quero que você e eu, porque eu falo pra mim também, vamos buscar ter uma cabeça muito boa, uma mentalidade muito boa, ser uma pessoa muito boa para nós. Porque sendo excelente para nós mesmos, com certeza a gente vai também agregar na vida das pessoas à nossa volta, das pessoas que fazem parte da nossa vida. E, no fim, vai dar tudo certo. Então não fique parado. Sei o que eu quero, o caminho que eu quero, eu preciso fazer isso. Faça isso e faça também mais outras coisas. Tente isso, mas também fique de olho nas oportunidades, nas outras coisas. Não fica só batendo a cabeça naquilo que você acha que é o melhor para você. Porque pode ser o melhor para você, mas também pode não ser para você. E amadurecer é isso. Nem tudo é pra você, nem tudo que você quer vai ser. E tá tudo bem. Por isso, mentalidade forte pra você saber lidar com essas coisinhas. E até os 20 eu posso dizer que pelo menos a minha trajetória, como a de qualquer outra pessoa, teve muitos momentos assim complicados pra minha cabecinha. Ali quando você é muito nova, tem certas coisas que você não entende, que você não gostaria. Teve coisas que me marcaram de uma forma muito grande, outras que eu gostaria de ter evitado, porque eu poderia. Cada um tem a sua história. A gente é feito das nossas histórias e isso é muito lindo. Por isso que você é você e ninguém é igual a você e isso é maravilhoso. Por isso, valorize isso. As coisas nunca vão ser fáceis, mas também ninguém te disse que seria. E eu te garanto que por mais que tudo à sua volta seja difícil, se você ser uma pessoa top, excelente, que tá sempre fazendo algo bom, buscando ser melhor, evolução, cuidando daquilo que você pode, fazendo o que você pode, a sua parte, você vai conseguir chegar no seu lugar. E quando eu digo seu lugar, é porque nem todo lugar é pra gente. Você não precisa chegar onde fulano chegou. Tem algo pra você. Você só precisa caminhar pra chegar lá. Então, é isso. Eu falei 20 anos e 20 coisas, mas não sei se foram 20 coisas. Editando eu vou saber, né? Agora eu não sei, mas editando eu vou saber. Porque, por mais que eu fiz um roteiro, eu quis também que fosse muito do meu coração, para não ficar muito robótico. Então essas são as coisas que mais podem. Aí você que tem 15, 16 anos, se você tiver esse pensamento, essa cabeça, você já vai estar,
10 passos à frente, que é o quê? Seja menos ansioso, seja mais humilde, mais leal, uma pessoa melhor para você, cuide da sua saúde física, mental, do seu corpo, leia mais, faça atividade física, seja curioso para ter novos hobbies, começar coisas diferentes, novas, coisas que você olha e fala, nossa, eu não sei nada, mas vou tentar. Tenta, vai lá, faz, mete a cara, pode dar certo, pode dar errado. Só tenha uma mentalidade, uma cabeça, seja uma pessoa que saiba lidar com tudo, porque nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser ótimo, uau. Mas se você for a pessoa que sabe lidar com a situação, quando eu digo lidar com tudo, saber lidar com a situação, porque você nunca vai ser a pessoa que sabe tudo, que vai ter coisas que vai nos pegar de surpresa. Mas quando eu digo lidar com tudo, é isso. A vida te pegou de surpresa? Vamos mostrar pra ela que a gente também tem capacidade de lidar com isso. Então, é isso. A vida, ela é assim. E eu tô curiosa pra saber como vai ser daqui pra frente, porque as coisas mudam. Muitas coisas mudaram. E eu, inclusive, mudei. Basicamente, quem me conheceu, que não faz parte da minha vida hoje, precisaria me conhecer novamente, porque muitas coisas mudaram. Inclusive, o segundo vídeo, eu acho, do canal é 50 fatos sobre mim. Eu tenho que refazer esse vídeo, porque muitas coisas mudaram mesmo. E isso é muito bom. É muito bom mesmo. Eu amo quem eu fui, mas eu amo quem eu estou me tornando, e eu tenho certeza que por eu estar me construindo e buscando construir algo bom, eu vou amar quem eu vou me tornar no futuro também. Então é isso. Por mais que as coisas foram difíceis, talvez, não descarte isso da sua história. Não desfaça de você mesmo. Valorize-se. É isso. Beijos e até o próximo vídeo.